Olá, meu nome é Soraya Magalhães e eu vou fazer uma breve discussão introdutória sobre a seca no Ceará no século XIX. Então, nós vamos pensar, refletir, questionar o contexto dessa seca, como também trazer em evidência muitos dos fatores desse contexto histórico. Então, assim, primeiramente a gente vai pensar, né, e vai trazer à tona que nenhuma seca ela é igual. Nós temos temporalidades diferentes, nós temos impactos diferentes, e é pensando nisso que nós vamos questionar e nós vamos trazer à tona a seca dos 3 setes, 87, 88 e 89, que a gente vai ver que elas não são iguais, elas têm suas distinções, e é a partir disso que nós vamos entrar no contexto de que essas secas, elas não tiveram impacto somente, né, no Ceará, elas teve seu impacto em todo o Nordeste. Então, assim, ela não ficou só restrita no Ceará, mas sim todo o território nordestino. E isso é muito importante nós darmos foco nesse contexto. Então, assim, pensando nisso que nós vamos questionar a seca de 87. Essa seca, ela teve grandes proporções, muita miséria, fome. É discutível que por conta das corrupções, já teve muitas corrupções, teve clientelismo, abarcamento de produtos pelas camadas de comerciantes, pelas camadas de políticos, que eles usavam da seca para se sobrepor, né? Então eles se sobrepõem a essas camadas pobres, essas camadas pobres. Então, assim, eles usavam da miséria, né, da pobreza, da seca, para começarem a ter prestígio, a entrarem nessa camada hierárquica. Então, assim, para adquirirem poder. Então, assim, a seca também a gente tem que olhar por esses eixos, né? Então, assim, pensar na seca hoje, né, a seca, é importante nós olharmos por esses ângulos. Então, assim, a seca ela ganha muito destaque. Então, assim, a seca de 87 ela teve um impacto muito grande, como também a seca de 88, 89, que teve um impacto muito maior. Nós vemos aí pessoas vindo do campo para a cidade, novas relações sociais vão sendo colocadas em contexto. Nós temos aí esse impacto dessas duas camadas, esses pobres vindo aí do campo, sendo expulsos pela seca e entrando aí nessas novas relações urbanas. Nós temos aí esses povos ditos civilizatórios, que vão tendo impacto com essa nova camada de pobres entrando no seu contexto social. Então a gente começa também a pensar nas relações sociais que vão sendo construídas em torno desses impactos, com o tão sonhado, vamos dizer assim, entrada na zona urbana, porque as pessoas que saíam do campo, eles tinham sonhos e tinham em mente que a capital, que a cidade, eles iam trazer coisas positivas para ele, não é? Para eles. Então, assim, é importante que essa euforia, não é, desses retirantes sejam também entrada em foco. Então, assim, pensar nessas populações vindo do campo para a cidade, sendo colocados, não é, pelos serviços públicos, que na época a gente vê aí construção de ferrovias, construção de açudes, que isso não estava abarcando todas essas pessoas, porque eram muitas lavas de pessoas chegando a todo momento nas cidades, atrás de oportunidades. Então, assim, sonhando com essas oportunidades, não é? Então, assim, novos rumos podem ser tomados. A gente vê aí que os imigrantes, eles poderiam ir para o norte como ir para o sul, mas, assim, o norte era o local onde eles queriam, né? E sonhavam em ir por ter, assim, o sul
por eles não conseguirem no sul ter essa rentabilidade toda, e que no norte, no Amazonas, eles iriam conseguir, iriam fortalecer lá, mas por conta dessa política conservadora do Caio Prado, isso não foi muito possível, por conta que ele era um paulista, ele era muito conservador, e ele acabava obrigando as pessoas, esses retirantes, a irem para o sul. Então a gente vê aí que essa liberdade dos retirantes, né, vamos colocar liberdade entre aspas, não era aceita, né? Então a gente tem também esse contexto dessa política conservadora de Caio Prado. Então a gente tem aí, com a morte do presidente Caio Prado, algumas relações vão sendo consolidadas de outra forma pelo novo presidente. Então a gente tem aí, querendo ou não, a preocupação ainda com essa massa de pobres se aproximando dos centros urbanos, porque ainda tinha essa preocupação, querendo ou não, ainda era o foco, era essa preocupação com essa massa de pobres adentrando nas cidades, né, nos centros de poder, né? Então, assim, era frequente já os discursos de defesa e ordem perante esses pobres miseráveis, né? Então, assim, a preocupação com o crime, com a prostituição, né, iria se acentuando com esses fatores. No ano de 1900 vai ser o momento em que vai ter a chegada do novo presidente do estado. O que acontece? Quando ele chega na capital, ele vai se deparar com a situação desses povos que estavam recém-chegados na cidade. Essas pessoas vinham do interior do estado em busca de melhores condições, né? Em busca de sobrevivência, porque eles viviam da colheita, né, da plantação e dos animais que eles cuidavam. Ao que acontece com a chegada da seca, né, com essa seca de 1900, eles não têm mais como sobreviver dessa maneira. Então, eles vão para a cidade grande, que seria onde eles poderiam encontrar um auxílio. Bom, essa imigração das pessoas vindas do interior para a cidade, né, para Fortaleza, elas aumentavam a cada dia que passava. Com isso, foi tendo essa superlotação na cidade. O que acontece? Foi ficando cada vez pior e dava esse tipo de sensação de que a cidade estava realmente sendo tomada por esses povos, né, que eles ficavam perambulando pela praça, pela cidade, em busca de uma ajuda. Temos aqui também como elemento, né, de um tipo de ajuda para esses povos a caridade individual e particular. Bom, o que isso seria, né? Essas pessoas, elas viviam também de esmolas, pedindo em casa, né? E também é citado, por exemplo, grupos, né, de umas associações beneficentes que tentavam dar alimentação e esmola para que esses povos tivessem um tipo de assistência para poder sobreviver. Bom, quando vai ser assim, no último ano do século XIX, né, o que é que vai acontecer? Conforme o tempo ia passando, só ia aumentando cada vez mais essa população de imigrantes que ia chegando na cidade. O que acontece? Essa associação ainda particular que doava esse tipo de alimento, essas caridades para essas pessoas, o que acontece? Eles não estavam mais dando conta de poder ajudar esses povos, principalmente também porque dessa maneira não tinha um apoio do governo para poder, não tinha um apoio do Estado para poder auxiliar nessa ajuda. Esse pessoal da zona urbana, a chegada desse povo, de certa forma, teve um impacto, né, nesse processo de modernidade em que esse período ia passando, porque vamos ter que, por exemplo, né, esse povo, eles iam gerando, de certa forma, uma desorganização dessa sociabilidade que se tinha na cidade. O que acontece, né? Para eles, o tipo de comportamento que esse povo tinha ia muito contra o modo em que eles viviam, né? Eles não se sentiam bem com a presença desses retirantes na cidade.
Pronto, aí o texto, né, ele vai citar que para eles, né, esses povos eram vistos como povos bárbaros, né? E que isso ia muito contra como seria, né, uma sociedade que seria civilizadamente cristã. Pronto, a gente vai ter aí, né, o surgimento de um tipo de plano de assistência pública, né? Que o que a gente pode pensar? Que o intuito também não seria somente também de dar, de fato, uma assistência para essas pessoas, mas também o que se pensava era em ter a retirada dessas pessoas da cidade, porque isso estava atrapalhando nesse processo de modernização, né, que estava ocorrendo na época. Qual é o fator que entra aí agora, né? Que se isso não fosse suficiente para se ter a retirada dessas pessoas, o que é que começava a surgir? Começava a surgir a ideia, né? O fator de que se tivesse uma transferência desses povos, por exemplo, do norte, para poder fazer, vamos dizer que um limpa na cidade. Pronto, aí vai ter a chegada da chuva, né? No texto eu uso o elemento como com essa chegada que seria que deveria apagar nessa chama da caridade. O que acontecia? Essa própria população que ajudava os retirantes, né, nesse período, com essa chegada da chuva, eles vão querer que eles retornem para o interior, para que, vamos dizer, para tirar esse tipo de constrangimento desses comportamentos dele, né, para que eles pudessem usufruir desses equipamentos do modernismo que estavam surgindo na época, né, que estava se tendo na cidade. Tá, o que acontece, né, com a chegada dessas pessoas, né, no início da seca, o que é que eles pensavam? Teve esse sentimento realmente da caridade, né, de ajudar, de estar lá, de dar alimentação, isso e aquilo. O que acontece, né, no ano de 1901, quando vai ter essas chuvas, esse sentimento começa a sumir. O que acontece? Eles vão querer que esse pessoal volte de onde eles vieram. Eles, né, para essa população urbana, eles pensavam que essas atividades elas poderiam ser retornadas nessas atividades agrícolas que eles tinham. Eles deviam voltar para o seu local natural, né, onde eles viviam. O que acontece? Vai ter uma população que vai voltar, de fato. Só que muitas pessoas ainda continuaram. E aí vai citar no texto, né, que esse fator vai facilitar a formação da periferia favelada na capital. Eu irei agora apresentar uma das últimas partes do texto, intitulada Novas Estruturas e Sentimentos. Nessa parte, irá expor alguns acontecimentos, permanências e extinções em decorrência das secas, principalmente das secas do final do século XIX. A primeira é um olhar sobre essas pessoas que saíam de seus lugares de origem em busca de sobrevivência. Muitos problemas sociais passaram a ser vistos como consequências dessas chegadas no meio urbano. Vai surgir vários preconceitos sobre eles, também acusando-os de serem inferiores e um povo sem cultura. Também irá ocorrer alguns paradigmas e imposições também sobre o seu físico, pois passaram por muitas dificuldades durante essas caminhadas e travessias pelos sertões. Em seguida, temos a consequência das doenças, da criminalidade e da prostituição, e o medo que os cidadãos das áreas urbanas já existentes têm em chegar ou acontecerem as secas severas. Por quê? Porque quando viam que algumas previsões iriam se confirmar sobre a seca, já tinham todo o imaginário de que tudo aquilo iria ocorrer. Tudo o quê? Exatamente, essa vinda dos migrantes para as áreas urbanas. A partir disso, gera-se uma divisão entre os pobres que já estão nesses espaços e os que lutam para ter uma vida digna e sair dessa situação. Como assim? Já existem pessoas lá que já estão acomodadas com a vida que levam, e outras que ainda tentam sair, arranjar uma forma de sair daquela vida.
deixar isso de lado. Assim, acaba facilitando a ajuda àqueles que realmente necessitam. Em outro ponto, irá colocar 2 caminhos para o auxílio desses retirantes. O primeiro, uma instituição que é a Igreja Católica, onde seus fiéis tinham como ordens ou pedidos ou orientação dar amparo a estas pessoas, né? Uma forma de fazer caridade com os mais necessitados. Em um outro caminho, irá surgir o papel do Estado, sob pressão para que haja e faça políticas públicas para conter ou amenizar estes casos de chegada dos retirantes. Agora, ambos têm algo muito parecido em suas formas de agir, que é o paternalismo. Tendo em vista tudo isso que já foi visto e que já foi falado, um outro documento que traz uma ideia pertinente sobre esse assunto é o artigo intitulado Mortalidade e Migração no período da seca de 1877 a 1879, na freguesia de São José, em Fortaleza, escrito pela Daiane Júlia. A freguesia de São José era uma paróquia de Fortaleza e nela registraram-se vários óbitos nesses anos de seca entre 1877 e 79, considerado uma das maiores secas que nós tivemos na história, né? Lá eram registrados várias mortes, foram registradas nesse período, mas um fator importante a se destacar é que houveram-se várias mortes, mas só eram registradas mortes de pessoas católicas e que tinham registro, né, na igreja. Pessoas pagãs, protestantes ou de outras religiões não tinham espaço nesses registros, ou seja, podem sim ter ocorrido outras várias mortes que não foram inclusas nestes documentos. Nesse período, teve o fim do paternalismo, né? E com o fim do paternalismo, os retirantes, eles ficaram sem ter um meio de sobrevivência durante as secas, né? Ficaram sem nenhum apoio. Então, o Estado teve que criar alguma ação para fazer com que esses retirantes, eles sobrevivessem durante o período das secas, né? E aí entra o quarto lugar, que é a preocupação com as mendicâncias e os excessos. Para o Estado fazer valer a pena dar esses medicamentos e essas comidas para esses retirantes, eles faziam que os retirantes trabalhassem, né? Não só por causa do trabalho, mas sim para manter os retirantes ocupados, né? E esses trabalhos eram construções de açudes, construções de estradas de ferro, que eram as ferrovias, entre outras coisas, até mesmo trabalhos domésticos. Mesmo que na frente esses trabalhos eles não fossem tão úteis, mas estavam ali mantendo o retirante ocupado e fazendo a prestação de serviço, fazendo com que eles tivessem prestação de serviço, né? E fazer se valer a pena ganhar as medicações e a comida. Já em quinto lugar, vem falar sobre as aglomerações dos retirantes famintos nas cidades, né? Quando ainda existia o paternalismo clássico, a desigualdade social não era muito notada, mas a partir do momento que acaba os retirantes eles vão ter que ir para as cidades, a desigualdade social é muito notada, principalmente pelos retirantes. Aí vem o medo das pessoas que moram nas cidades urbanas ter a revolta desses retirantes, né, na busca por ter igualdade social. Eles tinham medo das revoltas desses pobres. Essa desigualdade social para os pobres eram injustas, mas no próprio texto retraz que é uma coisa da própria natureza, é algo social. A partir do momento que esses retirantes eles saíram das suas terras para ir para as cidades urbanas, aumentou o nível de criminalidade e de prostituição, né? E aumentou o medo das pessoas que moravam lá, das pessoas que moravam nessas cidades urbanas.
porque uma pessoa que passa fome e necessidade, ela pode fazer qualquer coisa para adquirir o alimento. Vai atrás daquilo que saciasse a sua necessidade. Por isso que a classe pobre ficou conhecida como classe perigosa. E devido a tudo isso, as pessoas recorreram ao Estado para que o Estado criasse alguma coisa que fizesse com que esses retirantes eles saíssem das cidades, né? Aí surgiu os abarracamentos, né? Que tiravam as pessoas e colocavam em lugares, mesmo que sejam pequenos, mas que tirassem realmente elas das cidades. Em sexto e último lugar, ele vem trazendo as recorrências dos acontecimentos no período das secas, né? E vem trazendo, tipo, tudo o que foi falado e algumas coisas a mais. Um exemplo é a desconfiança generalizada do aumento da migração, né? De ter mais imigrantes pobres. E, por isso, a necessidade dos governantes do Estado criar lugares pobres próprios para essas pessoas, né, para retirarem elas das cidades, porque a aglomeração estava muito grande. Outro foco do texto é que as pessoas das próprias cidades urbanas, elas preferiam dar esmolas às pessoas que estivessem em locais determinados, em locais próprios, como os dispensórios, né, tipo, esses imigrantes estivessem em um local só. Eles preferiam dar a essas pessoas do que as pessoas que estivessem na rua. Outra parte do texto é quando fala que Rodolfo Teófilo, ele acha que esses retirantes são bárbaros, porque eles fazem as barbarices nas cidades, né? Roubos, entre outras coisas. Para Rodolfo, essas atitudes eram atitudes tidas como resistência desses bárbaros, resistir contra as transformações sociais, né? Resistir contra a própria civilização. Por isso, era importante tirar esses retirantes das cidades. E outra parte também é a transmissão de doenças, né? Porque durante o período que esses imigrantes vinham para as cidades, eles traziam doenças, entre outras coisas. Por isso a importância de criar esses abarracamentos, né? Esses cantinhos que é para essas pessoas. Por fim, é importante a gente fazer uma reflexão sobre todos esses acontecimentos, né? Como era a seca naquele período, como as pessoas que não tinham meios para sobreviviam, a vida no campo, as próprias ligações sociais com a natureza e a busca de autonomia dos retirantes por comida, por trabalho e por outras coisas. É muito importante a gente refletir sobre isso e como fazer, né, a interligação de como eram as secas e como são as secas hoje em dia.